Amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco neste dia de hoje, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um dia estamos aqui na Tua presença, Pai, para buscarmos entendimento sobre tudo, Senhor, na Tua palavra. Peço ao Senhor que fale conosco nesta manhã, através da Tua palavra, nos traz a luz do entendimento, Pai. Abre os ouvidos espirituais daqueles que estarão aqui nesta live, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos nós, mas que seja o Senhor através de nós, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, luz sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos que estamos de passagem neste mundo, Pai, mas precisamos entendê-lo, Pai, para alcançarmos o melhor na glória ao seu lado, Senhor. Então, Pai, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos e irmãs, hoje eu quero trazer um tema que é muito comentado e difícil de entendimento. Às vezes parece que Deus se cala, Deus não fala nada, e a gente, com nossa natureza de ansiedade, as nossas necessidades sempre são ao extremo, então a gente sente falta de ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes a gente fala essa frase: Deus, fala comigo. A base desse entendimento, hoje pela manhã, começou quando eu li a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sabe, meus irmãos, há dias que parece que nós estamos sozinhos, num silêncio total, e dizemos ao Senhor: Deus, fala comigo hoje. E a verdade é que realmente, como filhos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do nosso Pai, a nos dirigir, ensinar, acalmar e até mesmo encorajar. Eu creio que neste dia de hoje, Deus irá falar conosco. E se você realmente precisa ouvir a voz de Deus, fique atento à sua palavra, pois ela é fonte fidedigna e suficiente para encher o nosso coração de paz. Vamos meditar e orar, e com certeza Deus nos encherá com as suas verdades. A primeira verdade que Deus me toca está em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Com certeza, meu irmão, Deus não está indiferente com o que temos passado. E Ele diz para mim e para você não temer e confiar nele acima de tudo. Devemos crer que, apesar das circunstâncias, o Senhor nos fortalece e nos sustenta dia após dia. Em Joel 2:21, a palavra de Deus diz assim, ó: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Confia na palavra de Deus. Creia que Deus, ele não está omisso
ao que tem acontecido conosco. Em segundo lugar, devemos esperar com confiança. O Salmo 27,14 diz assim, espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus, Ele nos responde conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por vezes, a resposta do Senhor é favorável, outras vezes não. Nem tudo que queremos e pedimos é o melhor de Deus para a nossa vida. Algumas vezes, Ele simplesmente nos diz assim, espera, aguarda em mim. Isso significa descansar confiando no tempo de Deus. Não existe fé sem esperança, sem confiança. Imagina se todos os dias nós fizermos uma oração pedindo a Deus a mesma coisa. Qual é a demonstração que nós estamos dando? Falta de confiança. Nós devemos fazer uma única oração e descansarmos no Senhor. Na verdade, nós não precisaríamos fazer nenhuma oração, porque Deus conhece tudo na nossa vida. Mas Deus conhece que somos ansiosos e criatura, e Ele recebe a nossa oração. Mas persistir diariamente na mesma oração, a única coisa que demonstramos para Deus é que não estamos confiando. A seguir, devemos ter coragem. Salmos 31:24 diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. As decepções, os traumas e os medos na vida podem ser desanimadores para nós. Mas nós não podemos esquecer, nem hoje e sempre, que nós devemos ter motivos para ter coragem. A confiança na força de Deus nos sustentará e destruirá todos os nossos temores. Frente aos nossos desafios, o Senhor nos encoraja e dá bom ânimo. Nós nunca podemos esquecer que o Senhor do universo está conosco em tudo. Por isso devemos ser corajosos. Deuteronômio 31:6 diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. A única coisa que devemos atentar é vigiarmos e permanecermos firmes em nossas fé. 1 Coríntios 16:13 diz assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. Aguente firme, meu amigo. Imagino Deus a nos dizer muitas vezes dessa forma. O inimigo está sempre ao nosso derredor, pronto a atacar, como se fosse um leão feroz, querendo nos destruir, nos tentando em nossos pontos mais fracos. Mas o Senhor nos alerta. Jesus disse: vigie e ore. Fique atento. Seja forte e corajoso contra qualquer cilada. A única coisa que nos tira da vigilância é o pecado que a nossa carne produz. A vigilância deve ser com os nossos pensamentos,
com os pecados que nos rodeiam. A partir do momento que nós vigiamos, a palavra de Deus irá prevalecer sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Em 2 Tessalonicenses 3,3, a palavra diz assim: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Deus fala para você neste dia de hoje: eu te fortaleço. Você crê nisso? Quando você pensa que não consegue mais e que já fez tudo que estava ao seu alcance, lembre-se, Deus é a força que move a sua vida. Ele te fortalece e renova o seu vigor, dando novo fôlego todas as manhãs. Lembra que nós falamos ontem? Todas as manhãs Deus tem a misericórdia sobre a nossa vida. Basta que nós busquemos nele e nós encontraremos. Em Filipenses 4,13, a palavra diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A orientação que Deus deu aos grandes profetas foi simplesmente esta: afasta-te do mal. Em 1 Tessalonicenses 5,22, a palavra de Deus diz assim: afastem-se de toda forma de mal. O mal ele se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Mas Deus nos orienta a abandonar toda forma de mal. Por vezes, essa forma é externa. O inimigo nos ataca através de pessoas injustas ou costumes que desagradam a Deus. Mas quase sempre, a maldade procede também do nosso interior. Quando temos rancor e inveja e não conseguimos liberar o perdão, estamos dando lugar ao inimigo para poder entrar na nossa vida ministerial. Afaste-se de tudo que te afasta do Senhor. Desvie o seu caminho do mal e Deus irá te honrar. Porque a partir do momento que eu estou reto perante a Deus, eu ganho o direito de clamar a Ele. E a palavra de Deus diz assim, em Jeremias 33,3: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe, meus irmãos, Deus fala, mas Ele também quer te ouvir. Por isso que Ele disse: clame, ore, simplesmente converse com Deus. Pois Ele está atento ao coração sincero e Ele responde ao clamor e nos deixa jamais ficarmos sem resposta. Clame ao Senhor nesta manhã. A melhor forma de falar com Deus é através da oração, a oração sincera e verdadeira. Através de Jesus, recebemos esse canal direto com Deus. Não precisamos de ninguém, não precisamos de homens, de santos, de barro, de nada, para falarmos diretamente com Deus, em qualquer lugar onde estivermos. Você crê nisso? Mas para isso, em Isaías 45:22, a palavra diz assim, voltem-se para mim e sejam salvos, vocês e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Mateus 11:28, a palavra diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os
livrarei. Venha a Deus de todo o seu coração. Venha em espírito e em verdade, e Deus irá falar contigo. Amados, nunca duvide na escuridão que Deus lhe disse ser luz. Pois, meus irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que estão no Senhor. Parece estranho as experiências tristes e dolorosas que vivemos, não é verdade? Mas isso é para que aprendamos na palavra de Deus. Se amarmos a Deus, somos chamados segundo a sua vontade. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, que nesta manhã a nossa oração seja: Senhor, fala conosco, porque o teu servo te ouve. O Senhor tem falado conosco diariamente, através da sua palavra. Você não está sozinho. Não podemos esquecer que a voz de Deus é branda e suave, poderosa, majestosa e temida pelos pecadores. Deus, ele não é ignorante, ele é manso. Ouvir a voz de Deus requer aprendizado, intimidade com ele. Só podemos reconhecer a voz de Deus de quem conhecemos. Por isso, devemos verdadeiramente buscar conhecer mais a Deus. Quando alguém que nós conhecemos grita de um local estranho, pelo som da sua voz nós reconhecemos quem está gritando. É isso. Precisamos buscar mais intimidade com Deus. Porque João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Amados, essa palavra Deus falou muito comigo. Eu espero que ela encha o teu espírito e que você possa ter o discernimento e buscar dentro da palavra. Você não está sozinho. Deus não deixou de falar contigo. Você é que não está escutando a voz de Deus mais. Siga as orientações que Deus tem te dado e você verá o agir de Deus na tua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço nesta manhã por estarmos aqui na tua presença, Pai. Obrigado por falar conosco hoje, Pai. Obrigado por nos livrar de todo o mal, de toda a astuta cilada do diabo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ministério. Realmente o Senhor tem nos acudido e acolhido na tua presença, Pai. Que possamos verdadeiramente continuarmos retos perante a tua palavra e sendo merecedores de estarmos na tua presença. Nos ajuda nas nossas iniquidades, nas nossas dificuldades. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que não vos agrada e nos ajuda, Senhor, a arrancar de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E que tudo em nossa vida seja para honrar e glorificar o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Amém? Um dia abençoado em nome de Jesus.